Talvez. Pronto. Então, boa noite, porque aí quem não conseguiu vir hoje poder assistir depois, se vocês quiserem assistir de novo. Então, a ideia hoje do nosso encontro era fazer aquela aula mais teórica, que a gente vai tratar um pouco sobre antropologia, né? Então, por quê? A ideia, como eu falei semana passada, é que o nosso objeto de trabalho é o ser humano, então a gente tem que saber o que que é o ser humano. Então, a disciplina, a ciência que estuda o ser humano, o ser humano não como o seu aspecto biológico, mas com o ser humano como a sua essência, é a antropologia, tá? Um ramo da antropologia que estuda isso, tá bom? Então, hoje eu preparei uns slides aqui e a gente vai acompanhar por esses slides, tá? Deixa eu botar aqui. Vou compartilhar. Peraí, deixa eu primeiro botar no modo apresentação para depois. Vamos lá, botar no modo apresentação e depois. Por aqui, senão também não. Muito bem. Vamos lá. Vocês estão vendo? Estão enxergando os slides? O que que vocês estão enxergando aí? O que que vocês... Introdução à antropologia. Né? Então vocês estão E, vendo pela e, tela. tu, e tu duplo. Oi? E o duplo Marcelo. Duplo? Eu Na tô frente. fazendo duas vezes? Tá, tu tá na frente do slide. Nunca tinha Ah, não, visto de frente do isso. slide. Tá certo, eu tô na frente do slide. Agora tem aparecendo mais outra vez. E do lado. Na frente e Que do lado? engraçado. Aí tá errado. Uhum, nunca Aí vi temos isso. um problema. Mas tá legal. Tá legal. Tá legal? Tá Tá legal? legal, deixa Pô. assim, tá É, ótimo. Ah, então tá bom. Se você tipo gostou. assim, ó, o slide tá aqui, ó. Não, o Como se slide tu tá aí. tivesse. Isso É, tá e certo. tu tá aqui também, ó. Ah, então tá bom. Então tá legal. Então essa é a ideia. Então a ideia hoje é a gente começar a conversar um pouquinho sobre a ideia da introdução à antropologia e como, enfim, é só o início. Então, a bibliografia, depois, se quiser, eu passo. É baseada essa aula em dois livros, tá? Então, é o Introdução à Antropologia, do Lombo, que foi editado pela editora Cultor de Livros no Brasil, e A Filosofia, eu sempre esqueço o nome do livro completo, mas é também um livro introdutório, do Ricardo Yepes, que é um autor espanhol, tá? Que foi no Brasil, depois eu passo direitinho para vocês, que foi traduzido pelo Instituto Raimundo Lúlio. Raimundo Lúlio era um filósofo espanhol, né? E famoso aí no século XX. Tem uma obra muito grande falando sobre São Tomás de Aquino, enfim. E aqui no Brasil tem uma editora, aqui, um instituto chamado Instituto Raimundo Lúlio, que traduziu esse livro. E também é um clássico assim da antropologia filosófica. Então, e eu vou explicar um pouquinho essas diferenças de antropologia e, e por que que a gente trabalha. Aqui nos interessa a antropologia filosófica. Vamos lá. Então, o objetivo da nossa aula de hoje aqui, hoje é uma aula mesmo, né? Diferentemente dos outros, que não vai ser tão aula, vai ser uma aula diferente, vai. Tudo é aula, né? É apresentar uma visão integral do ser humano com base nos fundamentos da antropologia filosófica, destacando o homem como unidade substancial, ser relacional, livre e aberto ao transcendente. A gente vai utilizar na aula de hoje alguns conceitos e eu não vou abrir a explicação, porque senão a gente abre muitos parênteses e aí vira um curso de filosofia, um curso de antropologia, que não é o nosso objetivo aqui, tá bom? Então, a própria ideia da unidade substancial é uma ideia metafísica, de um conceito de substância. Eu vou falar rapidamente quando a gente tratar nessa aula de hoje o que que é na metafísica substância,
e alguns outros elementos que possam vir a aparecer, tá bom? Então, a gente vai olhar a parte da antropologia que trata o homem em termos filosóficos, ou seja, é a ideia que a gente tem do homem, o entendimento que a gente tem do homem, mas não o entendimento do homem no seu aspecto biológico. Existe um ramo da antropologia que é o ramo da antropologia biológica. Não é o aspecto que a gente vai falar aqui. A gente também não vai falar da antropologia teológica, o homem diante de Deus. É um outro ramo da antropologia que vai falar do homem criado por Deus, a criação do homem, nos aspectos que tem no Evangelho, ou no Antigo Testamento, na relação do homem com Deus. Isso é antropologia teológica. Não é o que a gente vai tratar aqui. Não vai tratar aqui também a antropologia em termos de cultura, né, que é a antropologia, vamos dizer assim, mais clássica que a gente vê falando por aí, que é estudar os homens da caverna, a antropologia que vai estudar os aborígenes lá na, na Austrália, os antropólogos que vão estudar sei lá, os povos indígenas do Brasil e a influência da cultura. Não é essa abordagem que a gente vai fazer, é um outro ramo da antropologia, enfim, que não é o que a gente vai fazer, tá bom? É, a gente vai falar sobre um homem em relação ao homem, as características do homem que compõem todo ser humano, independente da sua cultura, tá? Independente da formação do seu corpo, independente da sua relação com Deus, tá? É o homem como homem, tá? Vamos lá. Então, o que é antropologia filosófica? É o estudo filosófico do ser humano que busca compreender, por isso que é filosófico, que a gente vai entender a essência do homem, a natureza dele e o destino do homem, tá? O que é composto a essência do ser humano, tá? Qual é a natureza dele? É uma natureza divina? É uma natureza angélica? Ou é uma natureza humana? E o que é essa? O que define a natureza humana? E o que acontece com o ser humano? Qual é o destino do ser humano? Daí vem a pergunta fundamental, né? O que é o homem, né? O que é o ser humano? É, e aí eu vou sempre trazer para vocês algumas definições de ambos os livros, para a gente ver dois autores, né? O que eles falaram sobre isso, né? Enfim, poderíamos abordar antropologia filosófica de diferentes autores, mas a gente vai abordar esses dois porque eu considero os mais fáceis e que têm uma abordagem mais completa. Então, o Lombo ele vai dizer que a antropologia filosófica não busca apenas saber o que o homem faz, mas o que ele é em sua essência, tá? Não é aqui a ação do homem propriamente dita que a gente vai abordar, mas aquilo que ele é, tá? O IEPS ele vai falar que a antropologia filosófica busca compreender o homem em sua totalidade, na sua totalidade, que é essencial para a sua realização pessoal e convivência social, tá? Então, aqui a gente vai procurar entender. Lógico que, gente, aqui está num ramo apenas de introdutório. Eu só vou jogar algumas ideias que, para mim, são fundamentais em relação ao homem para a gente poder atender o ser humano, tá? Então, esse é o nosso objetivo, tá bom? Então, a gente aqui não vai procurar entender o homem na sua totalidade, como o Yeps fala. Isso é a antropologia filosófica como um todo vai dizer isso, tá? Para quê? Para entender como é a realização pessoal de um homem e como se dá a sua convivência social, tá? Aqui para nós, sim, a realização pessoal é uma ideia importante e a convivência social é muito importante, porque veja, a gente vai estar tratando o homem na sua convivência junto com a mulher com a sua convivência com o homem. Aqui, quando eu estou falando homem, é homem e mulher, tá? Por favor. O homem como ser humano, não é homem sexo masculino, tá? E hoje em dia é importante a gente
explicar bem isso, porque em alguns ambientes isso causam alguns problemas, tá? Eu vou seguir esse slide e no final eu vou falar de outros aspectos que eu não botei no slide, tá? Tá lá. Então, como eu falei, a gente comecei falando, o homem como unidade substancial, tá? Então, o que que é a substância do homem? O ser humano é uma unidade de corpo e alma inseparáveis e complementares, tá? Não existe homem só com corpo e não existe homem só com alma, tá? O ser humano é os dois, inseparável. Não tem como separar corpo e alma do ser humano. E complementar, tá? Um complementa o outro, tá? Depois a gente vai ver que a alma, ela tem a forma do corpo, não a forma física. A forma aqui em termos filosóficos, ela tem a forma, vamos dizer assim, é, da alma sendo inseparável do corpo, entende? A gente vai entender o que é alma, a gente já vai falar o que é alma, tá? Então, mas até o IEPS ele vai falar, o corpo manifesta o ser humano no mundo, enquanto a alma dá a forma e sentido à sua existência, tá? O corpo é mais fácil, é aquilo que nós estamos vendo, né? Mas aquilo que forma, aquilo que somos e o sentido da nossa existência está na alma, tá? O, o ser humano é composto dos dois. Aquilo que é só corpo e com uma alma não espiritualizada, a gente diz que é é um ser vivo, né? Sei lá, um cachorro tem corpo e uma alma não espiritualizada. Porque o conceito original, vamos dizer assim, outros autores, eles vão separar corpo, alma e espírito, tá? Outros autores vão falar corpo e alma, e aí vão diferenciar a alma dos animais com a alma humana. A alma dos animais é uma alma, vamos dizer assim, pura, que só dá a vida a eles. E a alma humana é uma alma espiritualizada, que dá a essência do que eu vou chamar de alma. Outros autores, como o Yeats e o Lombo, vão definir a alma como a alma espiritualizada. E essa parte da alma que dá a vida está junto do corpo, tá? São algumas definições de autores diferentes, mas quer dizer a mesma coisa. Porque a origem da palavra alma vem do latim anima. Anima é que dá vida. Então, o cachorro é um animal, ele próprio, a gente chama de animal, inclusive, né? Porque ele tem vida. Só que a vida do cachorro é uma vida diferente do homem. A alma do cachorro é uma alma diferente do homem. A alma do homem é uma alma espiritualizada, tá? E aí o Lombo ele vai falar diferente. Repara, o homem não é simplesmente corpo, nem apenas espírito. Ele é corpo espiritualizado, tá? Isso são formas de escrever a mesma coisa. Vamos lá, para ficar mais simples. O homem, ele tem corpo, alma. Eu acho que essa definição vai ficar sempre mais fácil, que é diferente do IEPS e do LOM. O homem tem corpo, alma e espírito, tá? A gente diferencia os três. O animal, ele tem corpo e alma, a alma que dá a vida a ele, tá? E não essa alma como corpo espiritualizado do lombo, que o lombo fala, como algo que é eterno, que é o espírito, como aquilo que nunca morre, tá? Como aquilo que, vamos dizer assim, nos traz a inteligência, o entendimento das coisas. E isso é o que vem do espírito, tá? Dessa alma espiritualizada. A alma pura é aquilo que dá a vida, né? Então, a gente tem um cachorro, os animais que têm um corpo apenas com essa alma que dá a vida. O anjo, né, é aquele ser, ele tem a essência dele, a substância dele é simplesmente espírito, é simplesmente alma espiritual, tá? O ser humano, por isso que é essa ideia que a gente tem, né, de, sei lá, eu vi uma alma penada, é, não existe, vamos dizer assim, a alma penada sozinha, entende? O ser humano, ele foi feito sempre para ter corpo e alma. Ele não foi feito para ter isso separado, tá? Então, o homem, ele tem, por quê? Porque ele tem uma inteligência, ele tem uma vontade,
ele tem uma liberdade, são características próprias da alma, né? Na alma espiritualizada é que está a nossa inteligência, a nossa vontade e o nosso é, e o nosso inteligência, a vontade e, e o aspecto eterno, tá bom? Ficou claro? Eu fiquei confuso. Porque foi abordar vários autores diferentes, isso pode ficar meio confuso. Mas eu acho que ficou claro, né? A diferença do homem para o animal, do que é uma alma e do que é uma alma espiritualizada, ou como o Lombo diz, um corpo espiritualizado, tá? Por quê? Porque o Lombo, nesse caso, está dizendo que a alma está dentro do corpo, aquilo que dá a vida está dentro do corpo, tá bom? Então, é só para diferenciar que é um homem de um cachorro, um homem de um animal e do que de um ser que é puramente espiritual, que seria o anjo, tá bom? Então, o homem, ele necessita de corpo e ele necessita de alma espiritualizada. Não existe ser humano que não tem corpo e não existe ser humano que não tenha uma alma espiritualizada. E isso é fundamental. Por que que isso é fundamental? E é o que a gente vai ver agora nesse slide. Existe uma ideia de contraposição à visão dualista, que é separação do corpo e alma. Um ser humano que tem corpo ou um ser humano só que tem alma. Ou uma visão que é mais comum hoje, que é a visão materialista, que nega que o homem tem uma alma. Que é mais comum, muitas vezes, em atendimento de psicólogos, que tem muitos psicólogos, ele tipo assim, eu não vou tratar o aspecto espiritual. A ideia de aspecto espiritual é uma ideia da religião. E aqui, como eu não vou tratar de religião, então eu não vou tratar uma alma espiritual, tá? Agora, agora, ele entende, o entendimento desse psicólogo é que você tem um elemento entre o corpo e o espírito, que é a alma, tá? Que é a alma que não tem esse aspecto transcendente, que não tem esse aspecto eterno. Até porque esse aspecto eterno, nesse entendimento, inclusive filosófico, ele está no âmbito da teologia. No entendimento que eu estou falando aqui, ele não está no ramo da teologia, ele está no âmbito filosófico mesmo. O homem, ele tem um espírito que é imortal. Esse psicólogo, ele entende que esse espírito está no ramo teológico, então não é matéria dele, está no âmbito simplesmente da alma. Então, ele pode entender, como exemplo que eu dou aqui, um estresse emocional impacta no corpo. Um problema da alma, um problema da alma, um problema da vontade, um problema da inteligência, ele afeta o corpo, né? Sei lá, uma pessoa com uma depressão, sei lá, cachorro, por mais que diga, eu falei que agora tem psicólogo de cachorro, mas isso é entendido em outra ordem. Cachorro não tem depressão. Cachorro não tem ansiedade, tá? O seu gatinho, o gato da minha esposa, quando a gente se casou, segundo o veterinário dele, entrou em depressão. Ela saiu de casa e ele começou a ter problema renal. Mas não é isso. Não é a depressão humana. Se usa o mesmo termo, mas não é. É porque o gato ficou a sentir a falta dela, porque ela que dava comida, ela que dava carinho. Então o instinto animal dele ficou tristinho, vamos dizer assim. Mas o gato não pode ficar triste como um problema da alma, porque o gato não tem uma alma espiritualizada, tá? Assim como a nossa saúde física influencia muitas vezes na alma, né? Sei lá, se eu tô com um problema de vitamina D e eu começo a ficar muito triste, a minha alma, o meu espírito fica triste. E eu não consigo, a minha vontade, meu ato da vontade, eu não tenho vontade de sair da cama, por exemplo. Por quê? Porque eu tenho falta de vitamina D. E isso afeta a ação da minha alma no meu corpo. Mesmo que eu saiba que eu tenho que levantar para cuidar do meu filho, que meu filho está doente. E esse é meu dever, cuidar do meu filho doente. Só que o meu corpo não ajuda. Então, assim, o meu ser pessoal, como pessoa,
não levanta. Ou seja, o meu corpo age na minha alma, assim como a minha alma age no meu corpo, tá? Como o termo lá do Lombo, o homem é um ser humano, é um corpo espiritualizado, onde o físico e o espiritual se complementam. Um está falando com o outro o tempo inteiro. Por isso que diz, tem vários estudos, por exemplo, que diz que a vivência religiosa ajuda na cura dos doentes, né? Por quê? Porque a alma vai ajudando aquele corpo doente também. E assim como o corpo doente, uma pessoa no hospital, em geral, ela é uma pessoa triste, né? Ela fica mais depressiva no hospital, porque o corpo dela está mal, né? Então, um age no outro o tempo inteiro, tá bom? Por isso, muitas vezes a gente vai ter, por exemplo, sei lá, uma pessoa tetraplégica. A gente vai entrando em questões aqui, não é a ideia da aula, senão eu ficar até de madrugada, mas são interessantes. Sei lá, uma pessoa tetraplégica, uma pessoa muda, vai, melhor ainda. A pessoa muda não é que ela não tenha a alma, é que ela não consegue manifestar algo, tá? Porque o corpo não permite que ela manifeste algo, mas ela tem aquele algo dentro dela. Uma pessoa tetraplégica, ela não consegue andar, ela não consegue expressar nada, mas ela tem uma alma e um corpo que não a permite expressar aquela alma, tá? Por isso que e aí isso entra em várias questões éticas, por exemplo, que aliás, a questão da ética é uma questão é, antropológica, né? A questão da ética é uma questão que a gente tem que ver aqui nesse fórum, tá? Vamos lá, vamos continuar. Então, alguns aspectos. Então, o homem ele é feito de corpo e alma. Ele é feito, e aí não tem esse slide aqui, eu vou ter que, vou só comentar com vocês. O homem, ele tem corpo e tem alma, uma alma espiritualizada, uma alma, ele não se separa o corpo da alma. O homem, ele tem vontade. O homem, ou seja, ele faz as suas escolhas, tá? Escolhas livres, que é o que a gente vai falar da liberdade. O homem, ele consegue, por isso, por ter a sua vontade, decidir. E o homem, ele consegue pensar as coisas. Ele consegue mudar o seu ambiente. O homem, ele consegue fazer uma casa. O homem, ele consegue fazer um prédio. O homem consegue mudar o ambiente onde ele vive. O homem consegue inventar uma anestesia. O homem consegue, sei lá, fazer um computador que a gente consiga falar agora. Um cachorro, um animal, ele não tem esse intelecto para isso, porque a alma dele não é uma alma espiritualizada que dá a razão. Então, o homem tem razão, o homem tem vontade, e o homem tem um lado transcendente que faz com que ele seja imortal. Tá? Então, isso não acaba. Uma vez existindo, a gente ia passando a existir, aquela alma, ela nunca acaba. Tá? Aí você vai falar o seguinte: aí a gente entra no âmbito e a gente vai precisar, a gente precisa de um âmbito teológico para entender algumas coisas. Se o homem é corpo e alma, e o corpo ele é corrompido, porque quando a gente morre, o corpo morre. Poxa, se o corpo morre e o homem é corpo e alma, o homem morre. Então a alma dele também morre, porque o homem é corpo e alma, né? Não existe homem sem corpo, se ele morreu no corpo, então aquele homem deixa de existir, aquela alma deixa de existir, Marcelo. Como é que a alma é imortal e o corpo não? É que aí a gente entra no âmbito teológico, para ter essa explicação mais profunda da filosofia, na filosofia, que é que, de fato, o homem, para que ele seja completo de fato, é que há a necessidade, vamos dizer assim, que haja uma ressurreição desse corpo em algum momento, para que a gente tenha esse homem, vamos dizer assim, de fato completo na sua imortalidade. Tá? Por isso, esse aspecto espiritual e mais propriamente
dito espiritual, a gente tem que tratá-lo mais profundamente na antropologia teológica e não aqui na antropologia filosófica. Por isso que a antropologia filosófica ela vai ser, vamos dizer assim, limitada até determinados pontos para a gente entender o ser humano, mas suficiente para aquilo que a gente quer entender, porque a gente não aborda o aspecto transcendente aqui, ele vai ficar, vai ser entendido como o destino do homem. Isso já vai falar, tá? O destino do homem. Mas aí vamos falar do aspecto da liberdade aqui. A liberdade é uma característica essencial do homem, mas é limitada pelo bem e pela verdade. Ou não diria limitada aqui, a gente poderia mais ir além. Não é limitada, mas é aperfeiçoada pelo bem e pela verdade, tá? Essa expressão aqui limitada, depois eu vou até mudar esse slide, não é a mais adequada. Ser livre não é fazer qualquer coisa, mas decidir com responsabilidade aquilo que nos realiza como pessoas. Ou seja, o bem e a verdade é que dão, vamos dizer assim, a verdadeira liberdade para a pessoa. A liberdade é a capacidade de escolher, de fazer escolhas. Mas a capacidade de fazer escolhas que de fato nos levem a nos realizar como pessoas, ela só ocorre se nós o fazemos pelo bem e pela verdade. A liberdade humana está orientada ao bem e se corrompe quando usada para o egoísmo ou o mal. Por isso, a gente poderia dizer que nós não somos plenamente livres se a gente não faz algo bom. Se a gente não Uma faz. pergunta: qual verdade? Oi? Qual verdade? Ah, essa é uma pergunta fundamental. Existe uma verdade e existe um bem. Mesmo que eu, Marcelo, não seja. A gente usa aquela expressão, eu não sou o dono da verdade. Mas existe uma verdade nas coisas. Isso é muito importante, essa pergunta que você fez. Por exemplo, quando a gente está atendendo um casal conta um fato, correto? E quando você conversa com o homem, ele te conta alguma coisa do que aconteceu. Aí você pergunta para a mulher, para ela te contar também o que aconteceu. Ele vai contar um negócio e ela vai contar outro, correto? Em geral, o que eles vão contar são sentimentos, eles não vão contar o que aconteceu. Agora, existe uma verdade do que aconteceu, que é o quê? Se a gente filmasse no momento, a gente descobriria a verdade. Porque a verdade é aquilo que está acontecendo ali, entende? Existe uma verdade em relação às coisas. Sei lá, estamos aqui nessa aula, eu, Marcelo, a Suelen, a Luísa, a Carolina, a Giovana e a Mariana, que está mais ou menos aí porque ela está sem luz. Então, a verdade é que na aula do dia 12 de dezembro de 2024 estavam essas pessoas. Ah, mas a Mariana estava mais ou menos, ela não estava porque estava faltando luz na casa dela. Não, não, desculpa. Eu estou falando quem estava lá assistindo dentro do Zoom assistindo a aula. Se por outras características a Mariana não estava quando assistia, é outra questão. Eu não perguntei quem estava assistindo e prestando atenção na aula. Foi isso que eu falei. Então, existe uma verdade, entende? A verdade é, sei lá, que nós seis aqui estamos vivos. Alguém duvida disso? Não. Existe a verdade. Existe uma verdade das coisas. Existe aquilo que não tem como negar. Agora, agora. Existem coisas que a gente não tem pleno conhecimento da verdade. Por quê? Por incapacidade. Por incapacidade, sei lá, cognitiva, porque eu tenho dificuldade de conhecer, né? Sei lá, o matemático vai provar para, sei lá, Einstein vai provar que as leis de Newton, as três leis de Newton, não são válidas em todos os casos. Foi isso que ele fez. Né? Ele pegou a teoria da relatividade e disse: olha, é legal as leis de Newton, mas se você não considerar a relação do tempo aqui, que as coisas são relativas umas às outras, então isso não é válido em algumas condições. Sei lá, na velocidade da luz, por exemplo. Então aquilo não é válido. Ou seja, Newton, quando fez as três leis de Newton, as leis dele lá, ele não considerou isso.
Por que que ele não considerou? Porque ele não conhecia. Agora, ele é um mentiroso, ele não falou a verdade? Não. Ele manifestou a verdade que ele poderia manifestar dentro daquele conhecimento que ele tinha. Agora, a verdade existe, eu posso não a conhecê-la. E eu posso manipular a verdade, mas que ela existe, existe. É por isso que existem as ciências, né? A ciência, o que que a ciência faz? A buscar a verdade. Buscar a verdade. Existe ou não vida fora desse planeta? Não sei. Uns dizem que sim, outros que não. Mas existe uma verdade. Ou existe ou não existe vida nesse próprio planeta. Ponto. Existe ET ou não existe ET. Ponto. A gente sabe hoje? Não. Entende? A ignorância de alguma coisa não significa que aquilo exista ou deixe de existir. Eu não apreciar aquilo com meus sentidos não significa que aquilo exista ou desiste, não existe, deixe de existir. Sei lá, Deus, por exemplo. Eu não vejo a Deus, eu não toco a Deus, eu não cheiro a Deus. Eu não consigo perceber a Deus com meus sentidos hoje. Agora, isso faz com que Deus deixe de existir porque eu não o percebo? Não. Até porque as evidências da existência de Deus são outras, e não as dos sentidos. Assim como, sei lá, a inteligência humana. Eu vejo a inteligência humana? Eu não vejo. Eu sei que o cachorro é diferente do ser humano. O cachorro pensa, o cachorro. E o ser humano não. É isso que eu consigo ver. Entende? Então, é, a verdade ela existe. Existe uma verdade para as coisas, mas eu posso não saber. Entende? E no fundo, essa pergunta é fundamental porque todos nós, todo ser humano está em busca da sua própria verdade, daquilo que é para a sua vida. Entende? Todos nós, no fundo, estamos em busca da verdade. Todos nós estamos em busca de um bem. Estamos a caminho sempre dessa verdade. Estou sempre buscando, não é? A gente procura. O que que é melhor para mim hoje? A gente está em busca da verdade. O que é melhor para mim hoje? É melhor assistir essa aula? Ou é melhor ir dormir? Ou é melhor ir jantar? Ou é melhor conversar com meu filho ou com meu marido? O que é melhor para fazer? Estou em busca de uma verdade, do que é o melhor para mim. Sabe? No fundo, o ser humano, nós estamos o tempo inteiro em busca da verdade. Nós queremos a verdade. Muitas vezes desconhecemos, muitas vezes temos. O que nós estamos tentando fazer aqui, inclusive, é tentar ter uma luz sobre a verdade do que é o ser humano. Agora, nós temos luzes do que já foi estudado. Né? Veja, aqui eu estou trazendo dois autores, né? Estou me inspirando neles, no que eles escreveram, para trazer para vocês. Não é o Marcelo que está falando aqui. Eu estou trazendo o que o IEPS, por exemplo, e o Lombo é, é, estudaram. E eles estudaram outras pessoas, que estudaram outras pessoas, que estudaram outras pessoas, né? E se chegou é, a esse entendimento do homem. E agora, lógico, a gente pode sempre aperfeiçoar mais, né? Porque o entendimento da verdade sobre o homem, ela também ainda se desenvolve. Por isso as ciências elas se desenvolvem. Por isso que o tempo inteiro a gente pode estar fazendo ciência. O tempo inteiro. A ciência filosófica é uma diferente de uma ciência empírica, tá? Também isso é importante a gente separar. No ramo da ciência filosófica é o pensamento, não é a verificação científica, sei lá, como a química, como a física, como a biologia. É um outro ramo científico, são ciências empíricas. Isso aqui é uma ciência baseada no pensamento, no conhecimento, na observação, tá? Vamos lá. E a gente pode procurar um bem. Existe um bem e Aí a gente começa, sei lá, tem um monte de teoria, né? A teoria do Yin e Yang. Todo bem é um pouquinho de mal e todo mal é um pouquinho de bem. Tudo bem. Mas bem é bem, mal é mal, tá? É, é, isso é meio complexo hoje. Ah, não, que faz bem para você não pode fazer bem para mim. Mas existe, ok, é verdade, em muitas coisas, e sobre alguns parâmetros, isso é verdade. Mas existe um bem por excelência. Sei lá, a saúde é um bem, a doença é um mal. Ah, mas do mal eu posso tirar um bem. Verdade, de uma doença eu posso tirar um bem, mas a doença é um mal, caramba, porque ele destrói o meu corpo. Porque tem. Gente, se a gente não tem isso claro, existem pessoas, isso leva inclusive à loucura humana,
Ou seja, a pessoa perde a sanidade mental quando ela esquece isso. Né? E aí tem gente, desculpa a expressão que eu usei, mas começa a comer cocô e diz que aquilo é um bem. Ah, porque para mim isso é um bem. Desculpa, cara, comer cocô faz mal. Porque biologicamente aquilo ali não serve para nada. É ruim, aquilo ali vai ser expulso pelo seu corpo também, não tem nutriente nenhum. Ou seja, é ruim. Comer cocô é ruim, é um mal. Não é um bem para ninguém. Porque senão a gente entra, e aí é um problema, a gente não vai falar isso hoje, vai falar em algum momento, que a gente vai entrar em ideologias que dominam o pensamento humano hoje. E são problemas, e são muitas dessas ideologias que trazem problemas nos relacionamentos. Isso aqui parece bobagem, está falando no campo da teoria. Mas tudo isso, por isso que hoje é a nossa única aula teórica, isso tudo vai ter impacto nas relações humanas, no casamento. O relativismo. Ah, você acha que isso é bom para você, mas isso não é bom para mim. Tá, mas existe um bem para o seu relacionamento, minha filha. Se você não perceber que existe que você tem que tratar bem o seu marido, tratar bem pode ser bom, pode ser ruim, porque ele pode me usar. Veja, tratar bem uma pessoa é sempre um bem, tá? É sempre um bem. Ah, mas ela pode usar. O que ela vai fazer com o bem que você faz para ela é outra história, mas tratar ela bem é sempre um bem. Então a gente sempre tem que tratar bem uma pessoa. Ah, mas ela pode me usar. Ela vai usar você se você deixar. Agora, tratar bem uma pessoa é sempre um bem. Porque algumas pessoas deturpam isso. Ah, não, eu tratei tão bem meu marido que ele me separou de mim. Ah, vai me desculpar, mas não foi por isso, não. Não foi por isso. Ninguém se separa porque você tratou bem. Era outra questão que as pessoas misturam. E a gente se enrola aí, hein? É nisso que a gente se enrola. Tem muita gente se enrolando aí. Ah, não é verdade. Ah, então a gente não pode ser tão bonzinho, não. É bom ser mal. Não é bom ser mal. O mal é sempre ruim. O que a gente não pode ser, e aí sim é um defeito, aí dentro no campo das virtudes, que não é o próprio aqui, é que você vai ser boba. Ser boba não é ser boa. Boba é diferente de ser boa, tá? E aí se deturpa. Mas veja, quando a gente vai colocando o nome correto às coisas, tudo vai ficando mais simples e mais fácil de entender. Então, existe um bem e existe uma verdade. A nossa liberdade humana tem que estar em busca disso. Qual é o bem agora a se fazer? Lógico, como eu falei, nós seres humanos somos imperfeitos. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de saber qual é o bem. É verdade. A gente tem dificuldade de saber qual é a verdade, muitas vezes. É verdade, a gente tem dificuldade mesmo. Mas isso é uma outra história. Não é que não existe um bem, existe um bem. É que eu não estou conseguindo agora, por uma série de motivos, encontrar aquele bem. Mas eu tenho que buscá-lo, sabe? Porque todo ser humano tem vontade de fazer o bem. O que que uma pessoa que se mata, um suicida, quer? Ele quer um bem. Ele não quer porque ele acha que a vida dele nesse mundo é tão ruim, ele já não aguenta mais aquilo porque está com uma depressão, sei lá, o problema que for, que ele quer encontrar aquele bem e ele não consegue encontrar nessa vida. Então é melhor dar um tiro na minha cabeça para ver se eu encontro outro lugar, porque eu não aguento mais isso. Entende? Eu quero um bem. Ele faz o mal procurando o bem, mas ele queria um bem. Nós sempre, o ser humano, nosso coração, onde a gente usa a simbólica do coração, o nosso coração é uma fonte de nossos afetos, está em busca sempre de um bem. Só que muitas vezes ele procura esse bem num lugar que não vai encontrar o bem, porque objetivamente aquilo é mal. Vamos lá. A liberdade, vamos lá. A liberdade autêntica só é possível na busca da verdade e do bem. A liberdade verdadeira. Existem as falsas liberdades, tá? Que são as falsas liberdades dos vícios. Não entende? Sei lá, um cara que é viciado em cocaína, sei lá, uma coisa mais básica assim, né? Cocaína. O cara ele deixa de ser livre, porque ele tipo assim, eu não quero mais usar cocaína que me faz mal pro meu corpo. Mas eu não consigo, porque eu sou viciado naquela química da cocaína. A liberdade, vamos dizer assim, tudo aquilo que nos impede de tomar uma decisão para o nosso bem
não é liberdade, tá? Não é liberdade. É algum tipo de escravidão que a gente tem nesse mundo. E aí a gente pode chegar à conclusão que neste mundo o ser humano nunca é plenamente livre. A gente, no fundo, escolhe aonde a gente vê que está o bem e a verdade. Porque nós queremos o bem e a verdade, sempre. Só que a gente pode estar em busca daquilo que não é bem e não é verdade, que se parece um bem e que se parece uma verdade, porque a gente sempre quer o bem e a verdade. Então a gente vai procurar, poxa, aqui, isso aqui para mim parece um bem, isso parece a verdade, mas pode não ser, pode não ser. E onde é que está o parâmetro que define isso? Do que é o bem e do que é a verdade? Né? É aquilo que nos faz ser mais livres. Por isso, a gente pode ter pessoas que, por exemplo, estão na cadeia e são livres, porque elas estão com o espírito e a alma delas livres. E tem aquelas pessoas que, enfim, só não pode perder o direito de ir e vir, mas elas são livres interiormente. São livres para pensar, pode não falar, poder falar, porque na cadeia não pode falar o que pensa, mas são livres para pensar, são livres para imaginar, são livres para sonhar, são livres naquilo que é próprio do ser humano, ali, né? Então, são plenamente livres, tá? Vamos lá. Depois, então, vamos lá. O homem, ele é um ser que se relaciona, tá? O homem não é um ser isolado. O homem, ele necessita de estar com os outros, tá? E isso é muito importante, porque nós estamos cada vez mais vivendo numa sociedade egoísta e individualista. Ou seja, com tudo aquilo que contraria a nossa essência de ser humano, nos faz triste e nos afasta do bem e da verdade. O que é o bem e a verdade para nós? É aquilo que nos faz ser cada vez mais humanos, tá? Essa é a referência. E o homem, ele precisa se relacionar. O homem que não se relaciona, ele é um homem incompleto. E por isso, ele não chega plenamente ao bem e à verdade. O ser humano só se realiza plenamente em relação com os outros. Dimensões das relações humanas, existem várias. Botei duas aqui. São exemplos, tá? Tem vários tipos. A família, primeira comunidade de amor e aprendizado. O IEPS vai falar. A família é o berço natural das relações humanas, porque todos nós nascemos numa família. Pode ser uma família estruturada, mas nascemos numa família. E da experiência de amor incondicional. Não existe maior amor neste mundo do que o amor, por exemplo, de mãe e filho. Não disse pai e filho, aqui eu disse mãe e filho mesmo. Porque o filho nasceu das entranhas da mãe, né? Tipo assim, todo mundo abandona aquele infeliz, mas a mãe não abandona. Você vai ver porta de cadeia. Quem está na porta de cadeia? É a mãe, não é o pai, é a mãe. Todo mundo abandona aquele safado infeliz que só fez desgraça na vida. A mãe não abandona. Porque é esse amor incondicional. E por isso a família é o melhor lugar para o desenvolvimento de uma criança. Porque é o único local onde o amor é incondicional. Por isso é um grande problema quando, sei lá, tem uma mãe e um pai que maltratam um filho. Porra, é onde se espera que tenha um amor incondicional, aquele faz aquilo, ferrou tudo, né? Então, de fato, a cabeça daquela criança é destruída mesmo. Se no local onde se espera esse amor completo, pleno, não acontece. E aí temos um problema sério. A amizade. A amizade é um outro tipo de relação, né? Baseado na verdade, no bem. Amizade, porque a amizade necessita da verdade do bem. Ou seja, a amizade ela tem que ser sempre desinteressada.
se não há um desinteresse, ou melhor, um interesse somente pelo outro e não por aquilo que o outro pode fazer, não é uma amizade. É um, sei lá, é uma parceria, é um networking, sei lá, o que for. O meu amigo é meu amigo, independente do que ele faz. É porque ele é meu amigo. Pombas. Ah, mas o seu amigo aí, ele é bandido. Ok, mas ele é bandido, mas é meu amigo, né? Tem até a música, né? Não sei o que, mas é meu amigo, não sei o que lá, mas é meu amigo. É isso mesmo. Amigo é amigo, né? Isso não quer dizer que eu aplaudo tudo que ele faz, ó, muito bem. Não é isso, né? Mas ele é meu amigo. Assim como um filho é um filho, independente do que ele faz. É meu filho, né? É minha esposa. Porque são as relações humanas que vamos falar do amor já. A amizade é um caminho mais pleno para experimentar a doação ao outro. Porque quem gera a amizade, você não espera nada do outro. Na verdade, o que você quer do outro é a companhia dele, a existência do outro, né? Por isso, é um grande problema que nós vivemos hoje é a perda das amizades, né? As pessoas não têm mais amigos. Não tem mais amigos. Você sabe que um dos grandes caminhos, muitas vezes, que eu trilho em atendimento é que as pessoas tenham amigos. Olha, minha filha, eu acho que você precisa ter mais amiga. Por quê? Porque você está enchendo o saco do teu marido. Se você tivesse amigas para trocar ideias, conversar, tomar um café, sei lá, fazer um hobby junto com elas, cara, você tiraria o foco desses problemas. Você precisa de amigo. Você precisa de amiga. É isso que falta para você? Entende? Muitas vezes é isso, porque as pessoas não têm amizade. E aí o Webster vai falar uma coisa muito importante. Sem o outro, o homem não encontra a sua identidade, pois é na doação que ele se compreende. Aprendam um negócio. Eu queria isso aí ficar o dever de casa para todo mundo como pessoa. Toda vez que vocês estiverem tristes, depois é um estudo aqui, é um estudo antropológico, tá? Toda vez que vocês estiverem tristes, pelo motivo que for, às vezes, sabe aquela tristeza sem motivo que às vezes dá no domingo à tarde? Em geral, domingo à tarde que a galera tem isso aí. Tá acabando o fim de semana. Eu quero que vocês façam o seguinte: liguem, liguem. O ideal é ligar ou estar presente pessoalmente. Tá? O WhatsApp é uma droga nessa hora. Liguem ou vai se encontrar com alguém sobre tudo que esteja passando com alguma dificuldade. Algum parente, alguém da sua casa mesmo, seu marido, suas. Aqui estudei mulher. Seu marido, um sobrinho, um vizinho. Vai lá e simplesmente vai conversar e tenta deixar uma palavra amiga para essa pessoa. Você vai ver que vai acontecer um fenômeno. Essa tristeza vai passar. Por quê? Por que que essa tristeza aparece e cada vez aparece mais? É o nosso egoísmo. O ser humano, ele não foi feito para ficar sozinho e isolado. Lógico, nós precisamos de um momento de descanso, de ficar para botar as ideias em dia, de silêncio, lógico, isso tudo é importante. Mas nós não fomos. Isso serve para a gente o quê? Se fortalecer para o encontro com os outros. Não existe amor e vamos dizer assim, em última instância, o bem e a verdade, eles têm que nos levar a amar. Não existe amor se não existe um outro. Por isso essa história de amor próprio é uma ideia equivocada, é um termo equivocado. Eu entendo plenamente o que é amor próprio e o que as pessoas querem dizer. Ok, a gente pode usar até o nome amor próprio. Mas não é isso, é um cuidado pessoal. É lógico, tem que haver. Mas o amor propriamente dito, ele se refere a alguém, a um outro, a alguma coisa para fora. Por isso não pode ser próprio. Conosco mesmo nós temos um cuidado, uma questão de sobrevivência pessoal, tudo isso, importantíssimo. Por isso temos que nos cuidar, cuidar da nossa saúde, enfim, do nosso bem-estar, tudo isso é importantíssimo. Mas o amor, como entendimento mesmo, é para o outro. E por isso que as pessoas ficam tristes, porque elas estão preocupadas consigo mesmo o tempo inteiro. Então elas não amam, elas não se relacionam. E se não há relação humana, não há plenitude do ser humano. Então a gente não se
completa. A gente não é ser humano. Se a gente não se relaciona, a gente é um ser humano incompleto. É ser humano ainda porque tem corpo e alma, mas é incompleto. O ser humano, entendam isso, essa é uma ideia importante. O ser humano é estar sempre a caminho, a gente está sempre caminhando, andando em direção ao bem e à verdade. No dia que eu quero parar de fazer isso, eu começo a me afundar, a ficar triste, enfim, a ser menos humano. Sem um outro, um homem não se encontra. A gente não se entende. A gente não se entende. E por isso é todo um problema do casamento. Quando um casamento que essa entrega, essa doação, esse amor dá errado, o que que acontece? A gente começa a perder a nossa identidade, porque a gente começa a ficar meio perdido. Não é que a gente não tem identidade, tem, mas a gente fica perdido. Quem que eu sou? Ontem eu estava atendendo um casal que, enfim, eles se separaram e estamos tentando arrumar. Provavelmente não vai dar certo, por uma série de questões. Mas a grande dificuldade dela, da moça, e que eu estou trabalhando nela, ela é o encontro da sua identidade. Ela não sabe mais quem ela é. E é isso que ela me traz o tempo todo. Marcelo, eu não sei mais o quem eu sou. Porque ela não consegue se doar mais. E aí ela perdeu a referência de quem ela é. Ela está perdida. Ela não se compreende. Quem sou eu, Marcelo? Eu tenho que ensinar ela, ó, você é uma série de coisas, né? Porque ela fica perdida. Por quê? A gente precisa de referências externas. A gente precisa do outro, tá? E ao contrário, tudo isso que eu estou falando é exatamente o contrário que a gente ouve sempre, né? Ah, você se basta. O importante é que você seja feliz. Você tem que pensar em você mesma. Gente, isso tudo não vai trazer a plenitude da vida que você espera. Não vai. Em determinados momentos, vai te ajudar? Vai te ajudar. Por quê? Porque você está perdido no mundo. Então, quando você para e olha só para algumas suas coisinhas, aquilo ali inicialmente vai te dar algum prazer ali, vai te dar algum consolo ali. Mas daqui a pouco se perde até esse pouquinho que você tem. Depois, um outro elemento fundamental do ser humano é a abertura ao transcendente. O ser humano é um ser espiritual, chamada transcendência. Ou seja, o que é a transcendência? O que ultrapassa os nossos sentidos. O homem, ele tem sentido. O homem, ele tem sentimento, né? Os cinco sentidos, né? Que a gente aprendeu lá na infância. Ou seja, a ir além de si mesmo em busca do infinito do sentido último. Todos nós temos um desejo de eternidade. Caramba, eu tenho que me eternizar. Por isso que a gente fala, né? Ah, o homem para, sei lá, o homem para ser feliz, ele tem que fazer três coisas, né? Plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Por quê? Por que que se fez isso? Porque uma árvore, tem árvore que vive centenas de anos. Opa, eu tenho uma árvore que meu pai já faleceu, tem 25 anos. Tem uma árvore que ele plantou na frente da minha casa onde morava, foi ele que plantou. Toda vez que eu olho pela árvore, eu lembro dele. Poxa, meu pai plantou esta árvore. Porque eu vou morrer e aquela árvore vai continuar lá. Ou seja, meu pai se eternizou através daquela árvore. Então, plantar uma árvore é uma forma de eternizar. Escrever um livro, putz, todo mundo vai ler, sei lá, se o meu livro for bom, lógico, meu pai dos livros são ruins, né? Ninguém nunca nem vai saber do meu livro no futuro. Mas escrever um livro é essa ideia. Poxa vida, gerações e gerações vão ler o meu livro e vão saber o que eu pensava. É uma forma de eternizar o meu pensamento. Ter um filho é ter herança, porque o meu filho vai ter outro filho, que vai ter outro filho, que vai ter outro filho, e o meu DNA vai se propagar. Ou seja, nós o tempo inteiro que nós queremos eternidade, nós queremos nos eternizar. Nós não queremos que a gente. Puxa vida, o que que. É a pergunta que a gente se faz, o que que eu estou deixando nesse mundo? Né? No fundo, o que que de mim eu estou eternizando? Então é isso. Existe um desejo por algo que não acabe.
Todos nós temos no nosso coração isso. De eternidade, de infinito. De as coisas têm. Caramba, será que eu vivo neste mundo e daqui, tudo que eu estou fazendo daqui a pouquinho, puf, morri, acabou? Eu sofri pra caramba, trabalhei pra caramba, pra acabar tudo de repente. Esse é o pensamento dos filósofos do século XX. Entra o pessimismo. Quando você tira o elemento transcendente, entra o quê? O pessimismo. Caramba, pra que que eu tô fazendo tudo isso? Então eu vou virar hippie, porra. Vou fumar maconha, vou ficar andando pelo mundo vivendo de doação dos outros, porque eu não faço o que eu quero, né? Esse seria o pensamento natural. Fumar maconha pra esquecer dos problemas da vida, né? Andar e não precisar de trabalhar e vou fazer o que eu quero, vou fazer miçanga. Aí agora eu ando aqui, agora eu quero estar naquela cidade lá, agora eu quero comer isso, eu peço esmola para comer isso, aí eu como, aí eu quero ter aquela relação sexual com aquela pessoa, eu vou lá e tenho. Isso, né? Se não tem transcendência, tanto faz o que eu faço como tanto fez, eu vou ter prazeres aqui, esquecida. Daqui a pouco eu vou morrer mesmo, né? Por quê? Porque nós temos esse desejo. Isso é desde pequeno. Eu lembro do meu filho, o João. O João agora tem 11 anos. O João, uma vez, quando ele tinha 3 anos de idade, ele me acorda de madrugada, 3, 4 anos, 4, 3 para 4, sei lá. Ele me acorda de madrugada para perturbar a vida, né? De um pai, né? Ele fala, pai, aí ele chorando. Não sei, acho que ele sonhou, né? Ou era uma questão. Pai, o que que é o infinito? O que que é uma coisa que não acaba? Caramba, você me pergunta essa hora da madrugada. Sei lá, moleque, amanhã você dorme, amanhã eu te explico, né? No fundo, né? Depois eu expliquei. Mas o que que é isso? É esse desejo no coração. Como é que uma coisa não acaba? Porque a gente vai pensando nos números. Não sei se ele estava pensando nos números. Caramba, eu consigo dizer um número que é maior que outro número, que é maior que o número, que é maior que outro número. Caraca, não acabam os números nunca. Os números nunca acabam. Os números são infinitos. Caraca, como é que é uma coisa que nunca acaba? Nós não entendemos plenamente o ser humano. Por quê? Porque para nós tudo é finito. Tudo tem um término. A gente daqui a pouquinho vai terminar esta aula. Então, essa aula tem um horário para não tem horário para acabar, mas tem uma hora que acaba, né? Então as coisas de alguma hora vai acabar, né? Aqueles pensando aqui, uma hora aquilo vai acabar, né? E a gente, quando um parente nosso está no CTI sofrendo muito, que a gente pensa, caramba, tomara que ele morra logo para parar de sofrer. É isso que a gente pensa, né? Graças a Deus, descansou. É o termo que a gente usa quando uma pessoa está sofrendo muito antes de morrer, né? Porque a gente quer dar um basta naquilo. Eu não quero, né? O Lombo vai dizer: o homem é um ser espiritual, capaz de intuir e buscar o infinito. Repare, eu não estou falando nada de religião ainda. Eu estou falando da sede de infinito e de sentido das coisas. Isso eu não preciso de religião para chegar a esta conclusão. É só estudar o que é o ser humano, observar o que é o ser humano. A religião vai explicar o que é isso, segundo a visão religiosa, tá? Mas eu consigo perceber que há algo maior do que eu não consigo, que eu intuo, que eu quero nesse infinito, porque, né, antigamente tinha aquilo, né, os alquimistas procuravam encontrar a fórmula da juventude eterna, né? Poxa, eu quero sempre ficar jovem, eu não quero morrer nunca, né? Porque a morte é o mal, concordam? A morte é o mal. Veja, a morte é o mal. A vida é um bem, a morte é o mal. Mas por que que eu morro? Por que que eu morro? Por que que existe o mal? Enfim, são questões aqui que não vale a pena agora. A transcendência é a dimensão do homem que conecta o absoluto e dá sentido a toda a sua existência. Se eu não falar e chegar a falar do sentido da vida, eu perdi tempo. Eu perdi tempo, tá? Perdi tempo. E aí, por isso, vamos lá.
E como é que é as expressões dessa transcendência? A religião, a busca pelo divino. Tá? O entendimento da existência de Deus, que existe Deus, é um entendimento filosófico, não é um entendimento teológico. Lógico, a teologia vai ajudar de outra forma, vai fazer outra. Mas através da filosofia percebemos a existência de Deus. Tá? Existem diversas formas. Então, o que que é o que que é transcendente? O que que é o transcendente? É a religião, é a forma de nós relacionarmos, de termos relação com Deus. Isso é religião. É aquilo que vai explicar o que acontece depois da morte e como eu me relaciono com este ser infinito, com este ser que a gente chama de Deus, tá? Se relaciona aos aspectos da ética. O que que é ética? É o estudo daquilo que são valores universais. E aí entra a antropologia das culturas. Você vai ver que, independente da cultura, existem valores que são universais. Se é um índio perdido na floresta, ou se é um europeu, que um dia também foi um índio, né? Ou sei lá, coisa do tipo, existem valores. Olha lá, o valor à vida. Em qualquer. Né? Todo mundo valoriza a vida. Todo mundo valoriza a força. Todo mundo valoriza o respeito, mesmo que existam ali dentro de culturas formas diferentes de tratar isto, mas todo mundo valoriza isso. Existem valores que são universais. Ah, não, o que é bom para você não é bom para mim. Gente, existem valores universais. O que é bom para você é bom para mim. Sei lá, se alimentar. Falando coisa bem básica mesmo, né? Se alimentar. Se alimentar, todo ser humano tem que se alimentar. Caramba. Você pode ter gosto diferente do meu, ok? Mas todo mundo tem que se alimentar. Receber carinho. Todo mundo gosta de receber carinho. Caramba. Gritar com uma pessoa. Ninguém gosta que uma pessoa grite com você. Pegar uma coisa que é sua, que lhe pertence. Em qualquer cultura, se isso aqui é meu e você pegar aquilo que é meu sem me pedir, é uma coisa que eu não vou gostar. É uma coisa errada. Entende? Existem valores universais que estão intrínsecos dentro do ser humano. E isso é o aspecto da transcendência. O amor. O amor, como aqui, não o amor paixão. Hoje a gente confunde amor com paixão, com sentimento. Aqui não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo amor como capacidade de doação, como capacidade de sair de si. Isso é algo que é do homem, essa necessidade de se doar a alguém. Mesmo o homem mais bizarro, sei lá, Hitler amava algumas pessoas. Tudo bem, ele é um psicopata, um doente, sei lá, ok, um demônio, sei lá, queira chamar como foi. Mas lógico, ele tinha umas pessoas que ele amava, sei lá, as pessoas próximas dele ali, não sei. Mas, ou, enfim, em algum momento da vida dele, isso talvez tenha deixado de lado, mas essa capacidade de doação ao outro existe. É, vamos lá. E aí a gente entra no problema das crises, e essa a gente vai abordar muitas vezes, que é a crise, são as crises antropológicas atuais. Por quê? Se reduziu, né, a visão reducionista do homem na modernidade gerou uma crise de identidade. Hoje, por que essa aula existe aqui? E por que a gente tem que falar isso? Porque a gente tem que entender profundamente isso. Porque hoje as pessoas não sabem mais o que é um ser humano. Não sabem. E a gente, por isso que a gente vai, durante todos os nossos encontros, a gente vai falar do ser humano. A gente vai falar, hoje é só o início, para a gente ter uma noção geral, mas depois a gente vai. Porque tem que ser bem entendido, tá?
Algumas dessas causas, eu trouxe algumas, três aqui, depois vai abrir muitas. Materialismo, reduz o homem ao biológico, reduz o homem às sensações. O homem é aquilo que ele sente. É uma das definições que se ouve por aí, né? Reduzir o homem ao biológico. Ah, se eu estou me sentindo, se eu tenho bons, se eu tenho, sei lá, eu tenho bons manifestações no meu corpo boas, então isso é bom. Se eu não tenho boas manifestações no meu corpo, então isso é ruim. Sei lá, eu comer comer é bom, traz uma manifestação de saciamento no meu corpo. Ah, então isso é bom. Então, é o materialismo é o ato sexual, é a comida, né? Tudo aquilo que me traz algum tipo de sensação boa é o que importa. Hoje nós vivemos numa sociedade materialista, que reduz o homem somente ao aspecto biológico dele. O homem moderno, ao negar a sua essência espiritual, tornou-se um ser fragmentado. Ou seja, em muitos locais se pensa o ser humano é apenas corpo. E por isso tudo para o corpo. Então, o endeusamento do corpo, né, é o que a gente vê hoje, assim, um corpo perfeito, né? Então, são a academia, não, a academia é uma coisa boa, né? Assim, o exercício é uma coisa boa para a nossa saúde. Não é isso, mas quando isso se torna um exagero, né? Porque o endeusamento do meu corpo, o endeusamento, sei lá, do meu cabelo, o endeusamento. Veja, quando eu tiro o aspecto transcendente, o aspecto divino, como isso existe dentro de mim, se eu não quero pensar, eu tenho que pegar alguma coisa e transformar aquilo em Deus. E aí eu vou transformar as minhas sensações em Deus. Tudo aquilo que me traz boas sensações, eu vou procurar aquilo, e aquilo se torna o meu Deus. Relativismo, a perda de valores universais. Ou seja, tudo é relativo. Ah, o que é bom para você não é bom para mim, não é bom para o outro, então não existe um bem verdadeiro, não existe uma verdade. Tudo é relativo. Não é. Aí se usa até o Einstein, o bendito do Einstein, para falar. O Einstein está falando em aspectos da física. E do aspecto da física onde ele trabalhou. Onde ele trabalhou é relativo, de fato. Na velocidade da luz, aquilo é relativo. Mas ele não falou em âmbito filosófico. Alguém pegou aquilo e quis jogar para o âmbito filosófico. Tudo é relativo. Não é tudo é relativo, não. Entende? Não é relativo, não. Tá? O individualismo é aquele problema que eu falei de negar o aspecto da importância das relações humanas, isolamento e negação das relações humanas. Ah, eu estou preocupado comigo. O casamento, para mim, é só se me fizer bem. Repara que esses três elementos, eles estão imbuídos em todos os problemas conjugais, estão presentes esses três elementos. O materialismo, o relativismo e o individualismo. Eu estou preocupado comigo. Se a minha esposa fizer coisas que, para mim, ótimo. Se não, rua. Eu não preciso de ninguém para viver. São expressões comuns. A gente escuta. Não preciso de ninguém, não. Eu me basto. Desculpa, não se basta. Todos nós precisamos dos outros, uns dos outros. Por exemplo, a gente precisa da galera do Zoom que fez esse Zoom para estar dando essa aula. Eu nem conheço nesse cara. Mas eu sei que se a plataforma dele der pau, eu não consigo nem falar com vocês. Eu dependo dele. Eu não estou isolado. Eu dependo de vocês para dar aulas. Não faz sentido dar aula para mim mesmo. É uma coisa de maluco, né? Tem uns que fazem isso. Eu dependo da minha esposa. Ah, mas. Você já viu uma expressão que a gente vai falar muito disso? Ah, mas eu sou dependente emocional. Desculpa, gente. Todos nós somos dependentes emocionais. Caramba. Todos nós. É só quando uma pessoa que a gente ama morre. E é um problema. Ah, não, eu não quero ser dependente emocional de ninguém, então eu vou viver isolado. Desculpa, mas você vai se ferrar do mesmo jeito. Porque ser humano foi feito para ter essa dependência emocional. Desculpa. Agora a gente escolhe em quem a gente vai ter dependência emocional ou não. Aí outra questão, tá? E o que é essa dependência emocional? Quando isso se torna um Deus para nós, enfim, aí é uma outra história que a gente vai ver outro dia, tá? Mas esse termo dependência emocional, se mal entendido, dá chabu.
A crise do homem contemporâneo é, no fundo, uma crise de sentido. Ele esqueceu de quem realmente é. O ser humano mais não sabe mais quem é. Ele não sabe mais que ele tem que se relacionar. Ele não sabe mais que tem valores que são universais. Ele não sabe mais que ele tem uma alma, um espírito. Ele não sabe mais que ele é diferente de um cachorro. Ele não sabe mais que, sei lá, não sabe um monte de coisas que são fundamentais. Ele não sabe mais que tem que ter uma explicação para depois da morte. No fundo, o que se faz hoje é esquecer que você vai morrer um dia, né? Então, deixa para lá, não vamos nem tocar nesse ponto. Um exercício fundamental que os exercícios, eu vou passar, vai ter uma aula de ferramentas para vocês, né? Para vocês aplicarem e passarem para quem vocês vão atender. Uma dessas ferramentas importantíssimas é a pessoa se colocar diante da morte dela. Marcelo, tem sessão que eu atendo e eu vou falar só da morte. Pô, mas isso é muito triste, é muito fúnebre, é muito, sei lá, não, é fundamental. Se a gente não dá uma resposta para a morte, eu não consigo viver. A nossa vida é uma resposta àquilo que eu acredito que vai acontecer depois da morte. Se eu acho que eu vou virar um esqueleto e tanto faz, ok. A minha vida vai ser em função desse esqueleto e tanto faz. Ok, tá? Então, resumo da aula de hoje. O homem é uma unidade de corpo e alma. Alma espiritualizada, tá? O homem é uma unidade de corpo e alma espiritualizada. A liberdade se realiza no bem e na verdade. Enquanto eu não estou procurando o bem e a verdade, eu não sou plenamente livre. Eu sou escravo de mim mesmo, eu sou escravo de uma ideologia, eu sou escravo de um pensamento, eu sou escravo de alguma coisa. Ah, eu sou plenamente livre porque eu não dou atenção para ninguém e eu faço o que dá na minha cabeça. Ou seja, você é escravo da sua cabeça. O que é pior de tudo, né? Porque a nossa cabeça é limitada. E desculpa, eu não sei tudo. Eu, Marcelo, estou longe de saber tudo. Se você sabe tudo e você quer ser autorreferente, é autorreferente. O cara que diz que não é, que ele se basta, que ele, enfim, faz o que dá na cabeça dele, é um autorreferente. É um problema. Ele é referência do mundo. Ferrou. Fique longe disso. Isso, em última esfera, inclusive, é uma doença. É um narcisista, tá? Aí, quando isso exagera, já estamos no âmbito psiquiátrico. Muitos narcisistas hoje. Então, o ser humano é relacional e aberto ao transcendente. Nós dependemos um dos outros. Nós não somos isolados. Tá? Depois, a visão integral do homem é essencial para superar a crise atual. Não basta você resolver o problema do corpo. Não basta você resolver o problema só da alma. Porque é um outro problema. Aí entra o âmbito religioso. O cara que, o corpo é uma coisa ruim, então tudo que vem do corpo é ruim, então dane-se o corpo e eu vou me preocupar com só as coisas do espírito. Tá errado também. Você, corpo e alma, vai cair no mesmo buraco que o outro. É o outro extremo. Aí são os extremos. O homem tem que ter uma visão integral do homem. E é só assim que a gente vai conseguir superar a crise que a gente vive hoje em tantos aspectos, tá? Aonde é que nós ajudamos? Ou seja, todos os problemas do ser humano, como nós somos de corpo e alma, estão no corpo, ou estão na alma, ou estão no corpo, ou estão no corpo e na alma, tá? Então, as nossas ferramentas de trabalho, elas têm que estar no corpo ou na alma. Ou seja, as nossas ferramentas de trabalho estão no âmbito, em geral, da nutrição, da medicina, da educação física, ou coisas que vão estar relacionadas ao corpo, ou vão estar em coisas relacionadas à alma, que são o quê? São a religião, as virtudes, a ética, tá? Então, gente, é aqui ou cá. Essa história de ficar batendo papo a vida inteira, se você não está ajudando a recuperar o corpo e a alma, não vai resolver nada. Por que muita terapia por aí não dá resultado nenhum? Porque não trata nem o corpo e nem a alma. Desculpa, mas a terapia que eu começo e não estou levado a ele
a melhorar o seu corpo. Ou seja, muitas vezes ele vai ter que procurar um nutricionista, muitas vezes vai ter que procurar um fonoaudiólogo, muitas vezes vai ter que procurar um psiquiatra para tomar um remédio, para fazer uma reposição, para fazer um exercício. Eu não estou resolvendo nada. Eu tenho que ajudá-la a perceber isso no âmbito do corpo, a se vestir bem, por exemplo, a mulher principalmente, a ter a boa vaidade feminina, né, de ter um cabelo bonito, de ter uma pele bonita. Isso tudo que vocês sabem melhor que eu, não sei nada. Tá? Isso vocês sabem melhor. De se cuidar como mulher. Por isso que a primeira sessão, a gente vai ver isso, é fundamental. Eu estou diante de uma mulher que está toda largada corporalmente, eu falo assim, ferrou. Ela já não cuida mais do corpo. Quando a mulher não culpa do corpo, ferrou total. Aí você olha aquilo assim, o homem é meio desleixado mesmo, não quer dizer tanta coisa. Mas a mulher, aí eu digo assim, ferrou. Eu já faço o diagnóstico só olhar para a cara da mulher. Né? Lógico, às vezes ela está muito cansada, ok, tudo é. Mas já olhando, você já vê muita coisa. Tá? O homem é o âmbito do trabalho. Como é que é a relação dele no trabalho, você já entende muita coisa com ele também. Entende? Então, e as ferramentas da alma? Eu tenho que ensinar a pessoa a, enfim, a ter uma relação com Deus, se ela não tem, a ela ser uma pessoa mais paciente, a ser uma pessoa mais tolerante, a ser uma pessoa mais respeitosa. Isso tudo é onde é o campo? É o campo da alma. É o campo das virtudes. Aí ela entender coisas que todo ser humano tem. Ah, Marcelo, mas e aí é impressionante quando a gente entra, a gente começa a trabalhar esse campo, que as pessoas se surpreendem. Marcelo, mas ninguém nunca me falou isso. E eu falo coisas óbvias, tá? Às vezes eu fico com vergonha quando a gente vai dar uma ferramenta muito óbvia. Mas olha só, você tem que dizer para sua esposa que a ama. Ah, mas já disse no dia do casamento. É, cara, mas você tem que dizer todo dia. Por quê? Porque todo ser humano gosta de ser amado. Repara? Um valor universal. Se sentir amado. Todo ser humano gosta de se sentir amado. Todo. O mais durão dos homens gosta de se sentir amado. Pode ter certeza. Pô, mas eu tenho que falar todo dia? Lógico, cara. Todo dia a mulher gosta de dizer que ela é amada. Ah, mas ela faz cara feia. Ela faz cara feia da boca para fora. Todo mundo gosta de se sentir amado. Por quê? Porque é um valor universal se sentir amado. Agora, você não sabe o que é o ser humano. Você não sabe quais são as virtudes. Vamos falar delas aqui. É uma outra ferramenta. Você não sabe quais são as virtudes. Entende? Por isso que a ética, ela é fundamental ser trabalhada. Os valores éticos. Ah, tanto faz trair ou não trair uma pessoa. Desculpa, mas ninguém gosta de ser traído. Ninguém gosta de ser traído. Ah, depende. Uma traição às vezes pode fazer um bem. Veja, a traição é sempre um mal. Ponto. Isso eu tenho que falar para os homens. Aliás, homem e mulher traem da mesma proporção, tá? Mas em geral, vamos dizer assim, um homem trai. Então eu tenho que falar para o homem: ah, não, mas é bom. Mas não, a traição é sempre ruim. Ah, mas foi bom para o meu casamento. Não foi bom para o seu casamento. A traição é sempre ruim. Ponto. Vocês souberam aproveitar este problema que aconteceu e fazer dali uma coisa boa. É outra coisa. Mas a traição é sempre ruim. Até porque você podia ter feito de outras coisas. Então, isso parece meio óbvio, mas você tem que dizer para a pessoa: caramba, então foi uma coisa errada que eu fiz. Foi errada, não, foi péssima. Foi péssima, não foi errada. Porque até isso hoje a gente tem que dizer. Ninguém gosta de ser traído. E aqui eu estou falando traição conjugal, mas a traição de um amigo, pô, ninguém gosta. Seja de que esfera que for. Conclusão. Conhecer o homem em sua totalidade é essencial, essencial, essencial para ajudá-lo a realizar seu ideal de excelência. O que que a gente faz quando a gente está atendendo uma pessoa? Ajudando para que ela, ajudando, lembrando sempre, a gente não pode fazer isso, porque só quem pode fazer é a pessoa. Ajudando com que a pessoa alcance o ideal de excelência. É isso. E como é que eu faço isso? Conhecendo o homem em sua totalidade. Se eu não conheço o homem em sua totalidade, eu não posso ajudá-lo a realizar seu ideal de excelência. Por isso é desta aula de hoje. Por quê? Porque senão eu não posso ajudar ninguém. Você não sabe, eu sei o que é o homem. No fundo, todas as vezes que a gente for
trabalhar com essas ferramentas práticas que eu vou estar trabalhando com vocês, no fundo eu estou ajudando, e se muitas vezes, muitas coisas a gente não sabe, eu estou ajudando a que a gente conheça o homem em sua totalidade. É isso. Então, para esses slides não existem isso. Isso aqui foi da que eu aproveitei lá em uma outra aula. Eu vou deletar esses dois e eu vou mandar para vocês. Perguntas, questionamentos. Pronto, agora saiu o fundo. Ou vocês querem dormir e perguntar depois? É que é muito profundo, né? É muito profundo e a gente só falou da introdução, da introdução, da introdução, da introdução. A experiência clínica que eu tenho, ah, as pessoas hoje, elas chegam tão desprovidas né, de tudo que tu falou, que às vezes fica difícil saber por onde começar. Pô, Carol, concordo com você plenamente. Esse é um É desafio. tanta bagunça, é tanta crise, que por onde começa, né? Então, sabe o que? Isso eu vou falar. Por onde eu É, começo? Eu começo fazendo com que ela descubra quem ela é. sim. Tipo assim, quem é você? E é simples. Tipo assim, na verdade a pessoa é só ajudar que ela coloca para fora. Você tem filho? Tem. Então você é uma mãe. Então você é mãe. Você trabalha? Ah, eu trabalho aonde? Então você é um engenheiro, uma advogada. Então você é uma engenheira, uma advogada. Isso parece bobo, mas quando a pessoa começa a tomar essa referência, é filha de quem? Ah, eu sou filha de fulaninho. Então você é uma filha de não sei quem. Quem é a sua avó? Não sei Uhum. onde você nasceu. Ah, então você é uma natural. Você vai reconstruindo a história daquela pessoa e as relações dela, e aí você vai enquadrando ela no mundo primeiro. Entendi. Aí isso começa por aí. Porque se ela não sabe quem ela é, como eu falei, da identidade, ela perde a noção de quem ela é. Uhum. Você, você tem que devolver a dignidade para ela. Sabe uma coisa que, assim, isso é impressionante? Se você faz existem estudos nisso. Assim, a coisa que o mendigo, o morador de rua, mais, isso dito por vários, tá? Mais, é mais importante para ele, não é, lógico, a comida que você leva, lógico, o cara vai passar fome, mas é tratá-lo pelo nome dele. Porque ninguém o trata pelo nome mais, ninguém sabe, é um mendigo da rua, é o caolho, é o perneta, é o cara do apelido. Você diz o nome para ele, é o João. Caraca, me chamaram pelo nome. Eu tenho uma identidade, eu sou um ser diferente dos outros. Eu sou o João da Silva, o único João da Silva que existe. Por mais que tenha um nome parecido. Isso devolve a dignidade para ela. A dignidade do nome da pessoa, que é o básico, é o termo de mais próximo. Entende? É porque a gente não repara nisso, né? Porque fala, eu estou falando o nome de vocês aqui o tempo inteiro, né? A Carolina, a Suelen, a Giovana, a Luíse, a Mariana que acabou a luz. Todo tempo eu estou falando nosso nome, né? O tempo inteiro. Estão nos dando dignidade. Eu sou uma pessoa única no mundo, que eu tenho o meu nome ali. O meu Luíse não é qualquer é Louise, tá? Não vai me errar, Marcela. Tá? Não é Luíse, não. Eu tenho O. Louise. Isso é a minha dignidade, pô, é o que eu sou. Então, devolver, por isso que eu estou falando, é o nome. Quem é o pai? Quem é a mãe? Diz toda a história, onde nasceu, a profissão, é mãe de quem, o que já construiu na vida, se a obra que escreveu, é, se escreveu uma tese, uma dissertação de mestrado, sei lá, aquilo tudo, isso eu sou eu. Caramba. Então o que que você tem que fazer? Tem que ser uma mãe melhor, tem que ser uma filha melhor, você tem que ser uma profissional melhor, aperfeiçoar, tá ali, tem que ser uma colega de trabalho melhor.
fulaninho de tal. É quem trabalha com você? A fulaninha, fulaninho, fulaninho. Puxa vida, o que que você fez de bom para fulaninha hoje? Para fulaninho? Você deu uma atenção para fulaninho? Olha, são essas coisinhas, hein? Aí já começa a mudar a vida. Aí começou a acertar aquilo ali. Aí o que que acontece? Sabe o que acontece depois? A pessoa começa a se acalmar. O fenômeno é o seguinte: calma, serenidade. Ah, opa, peraí, agora serenizou. Porque enquanto a pessoa está confusa, esquece. Serenizou, agora vamos trabalhar outro ponto. Agora vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar outro. Mas ela já. Aí ela tem capacidade. No meio dessa confusão que você falou de crises, que eu concordo 200% do que a Carol falou aqui, que é o que eu vejo também todo dia, não tem como. É uma confusão tremenda. Então, eu vejo primeiro quem ela é, acalmo, aí vamos tratar depois, crise por crise, que depois são tantas. E aí depois, o que eu estou falando, às vezes são. Eu falei daquele cara de 4 meses, depois começou a fazer alguma coisa. Ou seja, foi 4 meses para eu lembrar para ele quem ele era. No fundo era isso. Ele querer descobrir quem ele era. Porque também, se a pessoa não quiser descobrir, ela não vai descobrir. Foi 4 meses para ele querer descobrir quem ele era. Aí, depois que ele foi descobrir quem ele era, aí ele começamos a tratar as outras crises, enfim. Pronto. Mas sem esse passo inicial, assim, pelo menos eu começo a trabalhar assim. Talvez tenham outras formas, né? É a forma como eu faço. Porque, veja, todo o meu trabalho é baseado nessa aula de hoje, tá? Então, essa mãozinha é chata, né? Levanta a mão e vai apresentando a mãozinha. É baseado no que é o ser humano. Então, eu tenho que fazer com que a pessoa se veja como um ser humano. Repara o mendigo. O mendigo, no fundo das contas, ele começa a se achar um animal. Ele é tratado como um animal mesmo. Aliás, os animais hoje são tratados melhor do que os mendigos, né? Coitado. Então, ele é tratado pior que um animal. Então, ele se acha um animal mesmo. Então, assim, coitado. Em geral, a maioria depois já tem um problema psiquiátrico, né? É um distúrbio. Quer dizer, não é, ele é um ser humano. Beleza, aqui. Muito bem. Então vamos dormir. Vamos Boa nos noite. encontrar semana que vem. Nós vamos se encontrar semana que vem. Depois a gente vai dar uma pausa e vamos voltar em janeiro, tá? Dia 26 não vamos ter, depois também não, para a gente descansar e aí retornamos em janeiro, tá bom? Combinado? Uhum. Que aí em janeiro, depois de janeiro, é pauleira. Então tá. Fica com Deus. Ah, deixa eu parar.